Olá, eu sou Tamiri Souza, Reformando Mulheres, e gostaria de compartilhar com você mais um capítulo do livro A Mulher Piedosa, da autora Simone Quaresma. Capítulo 13. Tire as crianças da sala. Como foi visto no nono mandamento, muitas vezes por estarmos diretamente envolvidas numa situação, ou por causa da posição de autoridade que nossos maridos ocupam, precisamos falar sobre fatos e acontecimentos que envolvem terceiros. Se meu esposo é pastor ou presbítero, por exemplo, ele saberá de muitas coisas dos membros da igreja, que são desconhecidos da maioria dos outros membros. Você, como auxiliadora, será por vezes chamada a ajudá-lo a pensar sobre o assunto e aconselhá-lo quanto à melhor forma de abordar o problema. Vamos usar, por exemplo, um caso de adultério. Houve a denúncia e agora o pastor daquela família precisa lidar com todos os desdobramentos que esse pecado trará. O cuidado em resguardar os episódios e os envolvidos deve ser descomunal. Lidar com pecados tão destruidores de nossos irmãos deve gerar em nós um senso de integridade e lealdade, tanto a eles quanto ao Senhor. Portanto, o cuidado que precisamos ter ao falar sobre o ocorrido deve ser proporcional ao amor que temos pelo reino de Deus. Lembre-se, o que está em jogo é a alma de seus irmãos faltosos. Dos cuidados que temos que tomar nestas circunstâncias, talvez o maior deles seja o mais negligenciado. Falar sobre o ocorrido na frente dos filhos. Por exemplo, por muitas vezes pensamos que as crianças estão desligadas, fazendo outras coisas, mas suas antenas estão ligadas e tudo que vocês disserem na frente delas será devidamente armazenado. O perigo não é apenas de as crianças abrirem a boca no momento inoportuno com as pessoas erradas. Nossos filhos não são líderes da igreja. Eles não têm maturidade para aguentar o tranco de tantas histórias complicadas e com finais tão dramáticos. Eles ainda não conhecem a malignidade do coração humano como você. E ser constantemente alimentado de informações adversas sobre os irmãos da igreja pode gerar neles uma desconfiança quanto à fé. Poupe seus filhos o quanto puder de se decepcionarem com os irmãos da igreja. Muitas vezes isso não será possível pois o pecado terá sido público. Mas isso é diferente da sua criança passar a infância inteira ouvindo diariamente sobre as fraquezas dos crentes. Aos poucos, ela saberá como as coisas funcionam e aprenderá que crentes pecam e que também existem falsos crentes e que precisará lidar com isso. Mas vá com calma, tudo tem seu tempo. Mesmo quando as crianças já são crescidas, esse princípio deve ser observado. Segredos que são confidenciados a você e ao seu esposo devem permanecer entre vocês. Quantos casos de adultério, de fornicação, de roubos e mentiras foram tratados no ministério pastoral do meu esposo, que nossos 4 filhos nem sonham. E por que eles deveriam saber e participar? Muitas das situações foram resolvidas e os membros faltosos arrependidos foram restaurados, sem que sua integridade fosse aviltada. Cuidado! Os problemas dos membros da sua igreja não são assuntos de família. Quando muito e se necessário for, deve ser abordados pelo casal reservadamente. Se seu esposo não é líder da igreja, o conselho é o mesmo. Você pode estar descontente com os rumos que a igreja está tomando com essa ou aquela conduta do pastor e do conselho. Conversem apenas entre vocês de forma piedosa e cuidadosa, longe dos ouvidos das crianças, e depois procure o pastor ou o conselho e diga a eles o que lhe aflige. Conheço famílias que durante anos no almoço de domingo, ao invés de reforçarem ou expandir os preceitos expostos no sermão da manhã, usam suas palavras para reclamar da liderança, falar mal do pastor ou maldizer os irmãos. Esse não é um bom ensino para os seus filhos, principalmente no dia do Senhor. Logo, após sair do culto, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 151, nos adverte quanto a isso. Que fatores agravantes tornam alguns pecados mais detestáveis que outros? O pecado torna-se mais grave em razão das circunstâncias de tempo e de lugar, se for no dia do Senhor, em outras ocasiões de culto divino, ou imediatamente antes ou depois delas, os dos outros auxílios para a prevenção ou tratamento desses desvios, se forem público ou na presença de outros passíveis de serem, por isso, estimulados às tais transgressões ou contaminados por elas.
Nossas crianças são mais suscetíveis e propensas a seguir nosso exemplo e nossos hábitos, sejam eles bons ou ruins. Esse é um outro argumento significativo que deve nos fazer pensar duas vezes no modo como temos usado o nosso falar. Nossos filhos verão e reproduzirão a conduta que aprendem em casa. A forma benevolente e terna que falamos dos irmãos, o nosso jeito desapiedado, é cruel ao nos referirmos às imperfeições deles. Marcarão nossos filhos por toda a vida. Eles tenderão a seguir nossos ensinamentos, mesmo que esses não tenham sido dados objetivamente. Portanto, muito cuidado com o que fala, quando fala e perto de quem fala. Continue conosco. Esse foi mais um capítulo do estudo A Mulher Piedosa, da Simone Quaresma.